Olá, caros alunos e alunas do curso preparatório Professor Luiz Carlos. Meu nome é Pedro Luciano e iremos conversar com vocês em breves minutos algumas questões especiais que têm sido cobradas com frequência na prova da OAB e também em concursos públicos. A minha disciplina é Direito Penal e o meu e-mail é criminologiacritica@gmail.com. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Vamos lá. Quando nós trabalhamos com o direito penal, fica realmente uma grande inquietação de falarmos para vocês questões importantes em um prazo de 10 minutos, que é realmente um vídeo que nós vamos colocar à disposição de vocês. Mas é claro, não há agora a pretensão de esgotar o assunto, mas simplesmente de destacar pontos principais que têm sido cobrados com grande frequência, importantes na teoria e também na prática. Eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre a estrutura dos crimes comissivos dolosos. Se nós trabalhamos com a parte especial, devemos destacar que a parte especial nada mais é que o estudo de tipos penais de crimes em espécie. E avaliando a estrutura típica, nós podemos dividir os crimes em 4 grupos. Nós temos uma divisão de crimes de acordo com a estrutura típica, vejam bem. Inicialmente em crimes comissivos, que são crimes praticados mediante ação, e temos também crimes omissivos, né, praticados mediante omissão. Dos crimes comissivos, dependendo do elemento subjetivo geral, dividimos em crimes comissivos dolosos e crimes comissivos culposos. Né, crimes comissivos dolosos e crimes comissivos culposos. E os crimes omissivos dividem-se em crimes omissivos próprios, também chamados puros, e crimes omissivos impróprios, também chamados impuros ou, marquem bem, comissivos por omissão. Comissivos por omissão. Então nós temos, de acordo com a estrutura típica, a divisão dos crimes em 4 categorias. Todas elas são importantes, não podemos relegar a segundo plano, deixar de lembrarmos de alguma dessas categorias. Mas, se eu revejo a afirmação e pergunto para vocês, de todas essas categorias, qual delas é a mais frequente, fica evidente e claro que nós temos em um primeiro grupo os crimes comissivos dolosos. Inclusive, não é exagero falar que mais de 80% de todos os crimes, sejam eles previstos no Código Penal, como também em leis especiais, são crimes comissivos dolosos. Ou seja, nós não podemos esquecer de nenhuma categoria, mas especial atenção à estrutura típica dos crimes comissivos dolosos. Porque se você, caro amigo internauta, esquece dessa categoria, ou confunde algum desses elementos que compõem a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos, você terá dificuldade com simplesmente 80% ou mais, né, 80% dos crimes. Por isso, especial atenção à estrutura típica dos crimes comissivos dolosos. E eu trabalho muito em sala de aula com algumas dicas, alguns macetes, alguns recursos mnemônicos, sempre na sincera intenção de ajudar o aluno, sem perder conteúdo, obviamente, mas de ajudar o aluno a lembrar na hora da prova, né, com alguns desenhos, algumas imagens mentais, algumas associações. E eu trabalho muito, quando falamos dos crimes comissivos dolosos, com um desenho que os colegas que estudam pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni já vão lembrar desse desenho. Então, quando nós falamos dos crimes comissivos dolosos, crimes comissivos dolosos, nós devemos lembrar que hoje, seguindo a estrutura finalista de crime, nós temos a divisão em elementos objetivos e subjetivos. Por quê? Porque se a conduta, segundo o finalismo, possui elementos objetivos e subjetivos, o tipo penal, que nada mais é que a descrição da conduta, também passa a conter elementos objetivos e subjetivos.
Sabemos que existem teorias da conduta pós-finalistas, mas nós agora vamos nos centrar à legislação vigente, à estrutura que hoje adotamos. Vejam que nós temos um tipo objetivo, então onde há aquela descrição dos elementos externos, e também um tipo subjetivo. É o que o professor Zaffaroni denomina de tipicidade simétrica, um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Dentro do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos, nós encontramos alguns elementos essenciais, importantíssimos, e que vocês, sempre que estudam por um Código Penal comentado ou anotado, vão verificar aquela estrutura que é muito importante, aquela sequência de elementos. Então nós temos dentro do tipo objetivo, vejam que isso vai facilitar muito a memorização para vocês, e agora em alguns minutos vocês vão resumir horas de leitura. Então nós temos aqui o bem jurídico, que é um elemento essencial, eixo central do direito penal contemporâneo. Trabalhamos com a ideia do bem jurídico como todo aquele valor ou interesse socialmente relevante que, em razão dessa relevância, dessa importância para a sociedade, é reconhecido e tutelado pelo direito. Bem, tudo aquilo que pode satisfazer a vontade humana, e jurídico, reconhecido e tutelado pelo direito. Então falamos dos bens jurídicos, inclusive lembrando que a classificação dos crimes no Código Penal é realizada de acordo com o bem jurídico. É o bem jurídico que define os precisos contornos de um tipo penal. Então, essencial que vocês lembrem do bem jurídico, que alguns autores chamam de objeto jurídico, ou também falam em objetividade jurídica. E nesse momento, eu já destaco para vocês uma questão importante, que é a separação entre bem jurídico, ou objeto jurídico, como colocam os autores, com objeto material. Então, quando nós falamos do bem jurídico, nós temos, repetindo, aquele interesse, aquele valor socialmente relevante, que é reconhecido e tutelado pelo direito. Exemplos: patrimônio, vida, integridade física, propriedade imaterial. Então nós temos vários bens jurídicos: administração pública, fé pública, organização do trabalho, meio ambiente, por aí vai. Agora, quando nós falamos em objeto material, anotem, nós temos outra questão. Porque quando falamos do objeto material, nós temos o objeto sobre o qual recai diretamente a conduta típica. Exemplo: se nós temos a subtração, o furto de um veículo, o furto de um objeto qualquer, enfim, o bem jurídico é o patrimônio. O objeto jurídico, patrimônio, e o objeto material é o veículo. Então notem que existe uma diferença. Nós também encontramos no tipo objetivo o sujeito ativo, sujeito passivo. Uma boa parte dos crimes não possuem exigências com relação ao sujeito ativo ou passivo, mas nós temos outros crimes que possuem como elementares típicas essas exigências de qualidades especiais dos sujeitos envolvidos. Nós temos também na sequência o verbo, elemento importantíssimo. Se não existe crime sem conduta, a conduta, o tipo penal não pode deixar de conter um verbo. É claro que o verbo por si só é insuficiente. Ele depende de complementos, de outros elementos, mas o verbo é um elemento que nós trabalhamos sempre com grande importância. Nós temos ainda, falamos do resultado. Se falamos de resultado, necessariamente avaliamos a ligação entre o resultado, o nexo causal, destacando que alguns crimes dispensam o resultado para a consumação. Trabalhamos com circunstâncias de meio, modo, tempo e lugar. Então nós temos aqui o tipo objetivo, com elementos descritivos e com elementos normativos. Estes são os elementos do tipo objetivo. Pegamos na sequência a continuação com os elementos do tipo objetivo, tipo subjetivo.